Olá, meu povo, como vocês estão? Senta aí, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café com fé? Hum? Porque eu sumi das redes sociais, gente. O que aconteceu pra eu ficar um mês sem mexer no Instagram, Facebook, nananã? O que será que aconteceu? Eu prometi que eu ia compartilhar algo muito especial e vou compartilhar com vocês. O que aconteceu? Por que eu sumi das redes sociais? Por que eu desapareci? Não foi porque eu estava brava com ninguém ou porque eu desisti da minha vida fitness. Apesar de ter, não estar 100%, eu não desisti, tá? Continuo. Inclusive, depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu saí, gente, esse tempo das redes sociais porque eu fiz um propósito junto com a minha igreja, chamada Jejum de Daniel. Quem sabe, já fez ou já participou, sabe como é. Então, de tempos em tempos, esse jejum acontece na igreja e eu não fazia há muito tempo e eu realmente estava precisando. Quem mexe com redes sociais sabe, gente, a gente passa muito tempo e isso consome muito do nosso tempo, muito da nossa vida. Você fala assim, eu vou olhar aqui rapidinho. E quando você percebe, já se passaram horas, né? E comigo também acontecia isso. Então, eu decidi ficar, não 21 dias, como na minha igreja, o propósito foi feito de 21 dias e eu comecei uma semana antes, porque eu realmente vi a necessidade de fazer, porque eu estava precisando muito, muito mesmo. E depois, mais pra frente, eu vou contar esse testemunho pra vocês. Foi muito bom. Esse jejum marcou minha vida, assim. Por quê? Porque nós passamos muito tempo. Rede social consome muito tempo. Celular consome muito tempo da nossa vida. E o jejum de Daniel, ele é isso. É você se dedicar mais à sua vida com Deus do que as outras coisas, do que rede social, do que só sair. Então, durante esses 30 dias, o que eu fiz? O que a Adrinês fez? Eu quis agradar a Deus. A minha intenção era agradar a Deus. Então eu dormia e eu acordava perguntando para Deus o que ele queria que eu fizesse para agradar a ele. E, ele vai mostrando. Deus vai mostrando. Quando você desagrada a Deus, a sua consciência ela sente, você percebe. E conforme você vai agradando a Deus, você também percebe que tá agradando a Deus. Então, eu dormia e acordava falando, meu Deus, eu quero te agradar, o que eu vou fazer? Então, quando eu acordava, a primeira pessoa que eu falava era com Deus. Então, eu acordava 5 horas da manhã, depende muito da minha rotina, mas assim, eu procurava acordar bem cedinho. Então, em alguns momentos eu acordava, ainda tava escuro. E eu falava com Deus e eu meditava na Bíblia, eu fazia meu devocional. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um pouco com vocês de como eu faço meu devocional. Tem gente que não sabe, tem gente que não, que tá começando na fé agora e tem essa dificuldade. Então, eu gostaria também de compartilhar com vocês sobre isso. Então, o que eu fazia? Eu queria agradar a Deus em tudo, tudo, tudo. Então, quando eu acordava, a primeira pessoa que eu falava era com Deus. E a primeira pessoa que eu ouvia era Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você tá ali, é uma conversa, você fala e você ouve, né? Então, eu ouvia e eu falava com Deus. E eu procurava agradar a Deus em tudo. Então, no momento em que eu iria me alimentar, eu falava assim, meu Deus, eu quero consumir coisas que vão nutrir meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. A gente erra, às vezes come mais, às vezes come de menos, às vezes deixa de beber água, mas o que vale é o que nós estamos buscando fazer. Então, eu falava para Deus, meu Deus, essa roupa aqui tá legal? Então, eu buscava a opinião de Deus em tudo. No meu trabalho, eu procurava dar o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, cada detalhe da minha vida eu fazia procurando, assim, eu procurava fazer
com essa intenção de agradar a Deus, em tudo, tudo, tudo. Então, isso mudou muito a minha percepção, a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus. Conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais sensível à voz dele, então você consegue ouvir ele na sua mente, né? Ele consegue falar com você com mais facilidade, então você consegue discernir a vontade dele. E o jejum de Daniel é para isso. Então, eu queria fazer esse convite para vocês. O jejum de Daniel já acabou. Mas você não precisa esperar o próximo para fazer um propósito com Deus. Pare nesse momento e reflita como você está, como está a sua vida espiritual. Ah, eu não faço ideia porque eu não sou de igreja nenhuma, eu não conheço, não entendo nada que você está falando. Pare e analisa como você está hoje. Você está cheia de informações do mundo inteiro, mas se sente vazia? Então, esse vazio é exatamente a necessidade de Deus. A necessidade de ter Jesus perto de você. E como eu faço isso? Começo é você, primeiro é você querer, você entender, reconhecer que você precisa. O segundo passo, faça uma oração. O que é uma oração? É conversar com Deus, igual eu tô conversando com vocês aqui. É isso. Contar para Deus tudo aquilo que se passa dentro de você. Sabe aquilo que você tem vergonha de falar para os outros? Porque muitas vezes você já falou e a pessoa fala assim, nossa, isso é frescura. Nossa, isso aí nada a ver. Nossa, que mimizenta. Só que é a sua dor, que ninguém entende, mas Deus, ele entende. Então, fala com ele. Comece com uma oração. Conte tudo para Deus. Se esvazie, fale para ele, coloque tudo para fora. Todo aquele lixo que às vezes fica acumulado dentro, coloque tudo para fora. Uma oração. Não precisa nem estar na igreja aí onde você está. Nesse momento, onde você está ouvindo esse vídeo, faz uma oração. Fala com Deus. Coloca tudo para fora que tá te fazendo mal. E faz esse propósito com ele. Não precisa ser 21 dias. Não precisa ser um mês. Faz um propósito com Deus. De ouvir, de buscar ouvir o que ele quer, de falar mais com ele, de agradar ele durante o seu dia. Entendeu? É isso. É só você entender que você precisa e começar. O resto é um dia após o outro. Deus vai fazendo, Deus vai te mostrando e dá certo, tá bom? Depois, se vocês quiserem, posso gravar mais vídeos falando sobre propósito, sobre jejum de Daniel, sobre jejum de alimentos, e a gente vai se ajudando, e a gente vai se alimentando espiritualmente juntos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.